Vamos continuar resolvendo problemas de estequiometria. Agora nós vamos entrar em um novo tipo de problema. Reagindo 20 gramas de N2 com 6 gramas de H2, quantas moléculas de amônia são formadas? Essa reação aqui é tão comum, né, que a gente até já sabe o decor. N2 mais H2 forma amônia. Balanceando essa equação, é só colocar um 2 aqui e um 3 aqui. Nós já fizemos isso em outros vídeos. 6 hidrogênios, 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Ela está balanceada. E a questão diz, reagindo 20 gramas de N2 com 6 gramas de H2, quantas moléculas de amônia são formadas? Sempre que a questão é tão generosa, ela me dá vários dados, é sinal de que alguma coisa pode estar errada. E vamos ver aqui. Eu tenho 20 gramas de N2. Bom, como meus coeficientes eles indicam uma proporção entre mols, eu vou passar essas 20 gramas para mol. Qual é a massa molar do N2? Bom, o nitrogênio tem uma massa de 14, né? 14. Então, a massa molar do N2 é 14 mais 14, 28 gramas por mol. Então, quantos mols de nitrogênio eu tenho? É só pegar o 20 e dividir pelo 28. 20 dividido por 28, 0,71. 0,71 mol. Agora, quantos mols de hidrogênio eu tenho? Eu tenho 6 gramas de H2, isso a questão me disse. Quantos mols de hidrogênio eu tenho? Bom, a massa molar do hidrogênio é 2 gramas por mol, né? 2 gramas por mol. Afinal, o hidrogênio tem uma massa de 1, portanto, 2 hidrogênios vão ter uma massa de 2 gramas por mol. Então, quantos mols de hidrogênio eu tenho em 6 gramas? Aqui não precisa nem fazer conta, né? Se a cada mol eu tenho 2 gramas, se eu tenho 6 gramas, é porque eu tenho 3 mols, né? É só pegar o 6 e dividir por 2, 3 mols. Então, vamos ver. Eu tenho 0,71 mols de gás nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio. Agora, como eu falei, quando a questão ela dá tantas informações, ela deu a massa de todos os reagentes da reação. É sinal que alguma coisa pode estar errada. Então, vamos ver o que pode estar errado aqui. Bom, eu tenho que ter uma proporção de 1 para cada 3, certo? Então, se aqui eu tenho 3 mols de hidrogênio, quantos mols de nitrogênio eu precisaria para que essa reação aconteça? Bom, se eu tenho 3 mols, a proporção é 3 para 1. Então, se eu tenho 3 mols de hidrogênio, eu preciso de 1 mol de nitrogênio. Certo? A proporção 3 para 1. Só que veja o que a questão me deu. A questão me deu apenas 0,71 mol de nitrogênio. Isso é menos do que eu preciso para reagir com essa quantidade de hidrogênio. Então, eu digo que, nesse caso, o nitrogênio ele é um reagente limitante. Porque eu tenho nitrogênio de menos, eu precisaria de 1 mol de nitrogênio, mas a questão só me deu 0,71. E o hidrogênio ele é um reagente em excesso. Reagente em excesso. Porque eu tenho hidrogênio demais para reagir com aquela quantidade de nitrogênio. Então, vamos pensar assim, o que vai acontecer de fato nessa reação? Bom, os 3 mols eles não vão reagir todos esses 3 mols com 0,71 mol, porque 3 mols reagiriam completamente com 1 mol, certo? Então, vai ficar sobrando alguns mols de hidrogênio aí. Então, vamos reescrever a equação. N2 mais 3H2 forma 2NH3. Então, pergunto, quantos mols eu preciso de hidrogênio para reagir com 0,71 mols? 0,71 mol de gás nitrogênio. Bom, a proporção é de 1 para 3, né? 1 para 3. Então, se aqui eu tenho 0,71, aqui eu preciso do triplo. Qual é o triplo de 0,71? É 2,13. Então, eu preciso de 2,13 mols de hidrogênio, né? A proporção 1 para 3, 0,71 para 2,13. Então, você vê agora claramente que eu tenho hidrogênio em excesso. A questão me deu 3 mols de hidrogênio, quando, na verdade, eu só precisaria de 2,13 mols. E quantos mols de amônia vão ser formados na reação? Certo? A questão pede, não vamos esquecer do que a questão pede, quantas moléculas de amônia são formadas. Então, para achar as moléculas, nós temos que achar
antes os mols de amônia, né? Quantos mols de amônia vão ser formados? Bom, eu tenho uma proporção aqui de 1 para 2. Então, se aqui eu tenho 0,71, aqui eu vou precisar do dobro, né? 0,71 vezes 2 é 1,42. Então, eu vou ter 1,42 mols de amônia, certo? A proporção 1 para 2. Se aqui é 0,71, aqui tem que ser o dobro. Agora, a questão pergunta, quantas moléculas de amônia vão ser formadas? Certo? Ela não pede a quantidade de matéria, ela pede especificamente o número de moléculas. Então, para achar o número de moléculas, eu só substituo o mol pelo que vale o mol. O mol vale 6 vezes 10 na 23 moléculas. Então, é só fazer 1,42 vezes 6 vezes 10 na 23. Quanto que é isso? 1,42 vezes 6 é 8,52. Então, é 8,52 vezes 10 na 23 moléculas de NH3. Certo? Então, sempre que a reação for tão generosa, assim, ela dá a massa de reagente, de todos os reagentes, ela deu a massa do nitrogênio e do hidrogênio, é sinal que alguma coisa pode estar errada, alguma coisa pode estar fora de proporção. E no caso aqui nós vimos que estava fora de proporção. Eu tinha 3 mols reagindo com 0,71 mols. Na verdade, para 3 mols eu precisaria de 1 mol. Certo? Então, o nitrogênio é o reagente limitante, porque eu não tenho nitrogênio suficiente. Então, eu tenho que corrigir a minha equação de acordo com o reagente limitante. O que vai acontecer de fato? Bom, o que vai acontecer de fato é que 0,71 mol de nitrogênio vai reagir com 2,13 mol de hidrogênio, formando 1,42 mols de amônia. A questão pede quantas moléculas de amônia são formadas. É só substituir o mol por 6 vezes 10 a 23 e calcular. Vamos ver se eu faço mais um exemplo aqui. Nós temos tempo, eu acho. A questão diz o seguinte. Em um recipiente, colocam-se 5 mols de átomos de ferro e 4 mols de vapor d'água para reagir segundo a equação não balanceada. Então, eu tenho a equação aqui e ele faz algumas afirmações. Então, vamos analisar aqui. Eu tenho ferro, ferro, que vai reagir com vapor de água. Não precisamos colocar o estado em que está, né? Só por a equação mesmo, que vai formar magnetita mais gás hidrogênio. Ele diz que a equação não está balanceada, né? Então, vamos balancear a equação. Eu tenho 3 ferros aqui, aqui eu também preciso de 3 ferros. Eu tenho 4 oxigênios aqui, aqui eu também preciso de 4 oxigênios. Agora eu fico com 8 hidrogênios aqui, aqui eu também preciso de 8 hidrogênios. Então, a questão me diz o seguinte, colocam-se 5 mols de átomos de ferro, 5 mols de átomos de ferro e 4 mols de vapor de água. E como ele dá informação demais, ele me dá todos os reagentes, eu já tenho que ter um desconfiômetro e ver que alguma coisa pode estar errada aí. E, de fato, alguma coisa está errada. Pergunto, se eu tenho 4 mols de água, quantos mols de ferro eu preciso para que essa reação aconteça? Seguindo a proporção de 3 para 4, se eu tenho 4 mols de água, eu preciso apenas de 3 mols de ferro. Certo? 3 para 4. Se eu tenho 4 mols de água, apenas 3 mols de ferro. Mas a questão me disse 5 mols de ferro. Então, na verdade, eu tenho 2 mols sobrando aqui, né? 2 mols não vão participar da reação, porque eu só preciso de 3 mols. Então, vamos corrigir a nossa equação. Eu tenho 3 mols que vão reagir com 4 mols de água. Quantos mols de ferro serão formados? Bom, seguindo a proporção, 3 para 4 para 1 para 4. Então, se eu tenho 4 mols de água, vou ter 1 mol de magnetita. E seguindo a proporção aqui, 4 para 4, se eu tenho 4 mols de água, eu vou ter 4 mols de gás hidrogênio. Então, agora vamos analisar o que estão dizendo as alternativas. Espera-se a formação de 1 mol de magnetita verdadeiro. Nós vamos ter 1 mol de magnetita no fim das contas. É só seguir a proporção 4 para 1. Então, eu vou ter, de fato, 1 mol de magnetita. Já matamos a charada na letra A. Mas vamos ver o que dizem as outras. A formação de 2 mols de H2? Não, vão ser 4 mols. Um excesso de 3 mols de ferro? Não, eu tenho um excesso de 2 mols. Um excesso de 1 mol de vapor de água? Não, vapor de água eu tenho na medida que eu preciso. E letra E, que nada ocorra, pois o ferro não reage com o vapor d'água. Não, o ferro ele reage sim com o vapor de água. Portanto, alternativa A de cara. Era isso então, e até o próximo vídeo. Espero que tenham entendido.